Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando o nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 85, mais uma vez, a beira-mar. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo do meu resumo. Recomendo a leitura completa do capítulo no aplicativo da Bíblia ou escutar o audiobook. Então vamos lá, Desejar de Todas as Nações, capítulo 85, mais uma vez, a beira-mar. 7 dos discípulos iam em grupo, trajavam as humildes vestes de pescador, eram pobres em bens do mundo, mas ricos no conhecimento e observância da verdade, o que a vista dos céus colocava na mais alta posição como mestres. Não haviam estudado nas escolas dos profetas, mas por 3 anos foram instruídos pelo maior educador que o mundo já conheceu. Sob suas instruções se tornavam elevados, inteligentes, enobrecidos, instrumentos mediante os quais os homens poderiam ser conduzidos ao conhecimento da verdade. Muitas vezes eu e você nos limitamos ao conhecimento desse mundo, às escolas deste mundo, o que esse mundo oferece. Muitas vezes nós achamos que apenas quem é pastor, quem estudou teologia, pode falar, pode conhecer de Bíblia, pode se debruçar em estudos da Bíblia para obter conhecimento e passar a outras pessoas. Muitas vezes eu e você negligenciamos aquilo que a verdadeira comunhão com Deus, o verdadeiro estudo da palavra, pode fazer a nós sermos verdadeiros mestres aqui para conduzir pessoas a Cristo. Eu e você devemos buscar e estudar. Assim como aqueles discípulos aprenderam com Cristo, eu e você hoje devemos aprender com Cristo também, para levar a doutrina verdadeira de Cristo, sem dogmas de igreja, sem dogmas de pastores, sem dogmas de pessoas, apenas a Cristo. A tarde estava agradável e Pedro, que ainda sentia muito de seu antigo amor por barcos e pescas, propôs que se fizessem ao mar e atirassem as redes. Todos se prontificaram a seguir-lhe o exemplo. E aqui nós vemos o quão importante é o exemplo, o quão importante é a influência. Pedro, mesmo tendo negado, ele ainda tinha influência sobre os discípulos. E agora, naquele momento, ele fala, vamos pescar, e todos concordam, vamos, já que ele falou, já que ele chamou. Eu e você devemos ser verdadeiras influências para a vida cristã, influências para levar pessoas a Cristo, influências de viver de fato aquilo que Jesus nos pede. Toda noite labutaram, mas sem resultado. Durante fadigantes horas falavam sobre o Senhor ausente e relembravam os admiráveis acontecimentos que presenciaram em seu ministério à beira-mar. E aqui um ponto importante da vida dos discípulos e um ponto importante que deve ter para a nossa vida. Eles estavam ali exatamente sempre falando sobre Jesus. Jesus já tinha aparecido e eles estavam falando sobre Jesus. Eles continuavam falando sobre Jesus. Eles estavam trabalhando ali na pescaria, mas estavam falando de Jesus. Eu e você devemos não nos ater a falar de Cristo, a pensar em Cristo dentro dos templos, dentro da igreja, dentro, às vezes, de um pequeno grupo. Devemos falar de Cristo o tempo todo, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no ônibus, em qualquer lugar que seja. Devemos pensar em Cristo, devemos levar Cristo às pessoas. E quando nós falamos de Cristo, principalmente quando estamos entre amigos cristãos também, nós tendemos a nos alegrar, a ver o quão grandioso Cristo tem sido e tem feito pelas nossas vidas. Todo esse tempo, um solitário observador na praia os acompanhava com a vista, ao passo que ele próprio se achava invisível. Quando estivermos em reuniões... Caleb, você acabou de matar uma Angélica. Ai, você vai matar tudo. Não. Eu e você, quando estivermos, de fato agora... pega esse aqui, que você já me matou. Pega esse aqui. Eu e você, quando estivermos de fato falando de Cristo, vivendo o amor de Cristo, pregando a Cristo às pessoas, então eu e você iremos estar sendo observados de perto por Cristo. Cristo vai se achar
próximo àquelas reuniões, Cristo vai dar instruções a nós. Devemos buscar a Cristo. Então Jesus os convidara a deixar os barcos de pesca e lhes prometera tornar-lhes pescadores de homens. Fora para trazer-lhes essa cena lembrança e aprofundar-lhes a impressão que ele tornara a realizar o milagre. Cristo realizou novamente o milagre de pescar muitos peixes ali. Eles labutaram a noite inteira, voltaram sem peixes. Cristo fala para jogarem a rede de um lado e eles jogam e a rede vem cheia. Seu ato era uma renovação da comissão confiada aos discípulos. Isso lhes mostrava que a morte de seu mestre não lhes diminuiria a obrigação para com a obra que lhes designara. Embora houvessem de ser privados de sua companhia em pessoa e os meios de subsistência providos por sua antiga ocupação, o Salvador ressuscitado cuidaria deles ainda. Enquanto estivesse fazendo sua obra, ele providenciaria quanto suas necessidades. Enquanto eu e você estivermos de fato fazendo a obra de Deus, enquanto eu e você estivermos de fato olhando para Cristo, caminhando com Cristo, nos preocupando com a obra de Cristo, Ele vai cuidar das nossas necessidades. Ele vai suprir aquilo que nós precisamos. Muitas vezes eu e você queremos o luxo desse mundo e as necessidades supridas por Cristo. A vida de Cristo como um todo não foi uma vida de luxo. Outra lição tinha Cristo a ensinar, a qual dizia respeito especialmente a Pedro. A negação do Senhor por parte do mesmo era um vergonhoso contraste com sua anterior profissão de lealdade. Ele desonrara a Cristo e incorrera na desconfiança dos irmãos. Estes pensavam que Pedro não teria permissão de ocupar sua posição anterior entre eles, e ele próprio sentia haver perdido o direito ao depósito que lhe era confiado. Então, quando Pedro negou a Cristo 3 vezes, ele já não se sentia mais como aquele mesmo homem de antes. Ele via que ele tinha errado muito, e ele não se achava digno e não se achava como capaz de ocupar a mesma posição anteriormente. Antes de ser chamado a retomar sua obra apostólica, devia dar perante todos eles testemunho de seu arrependimento. Sem isso, seu pecado, embora dele se houvesse arrependido, poderia destruir-lhe a influência como ministro de Cristo. O Salvador deu-lhe a oportunidade de reconquistar a confiança dos irmãos e, tanto quanto possível, afastar a mancha que trouxera sobre o Evangelho. Aqui um ponto importante. Cristo convidou a Pedro a se arrepender publicamente do seu pecado público. Vamos continuar aqui que a gente faz um comentário mais pautado. Aí se dá uma lição a todos os seguidores de Cristo. O Evangelho não transige com o mal. Não pode desculpar o pecado. Os pecados secretos devem ser confessados a Deus, mas o pecado público requer pública confissão. Se você pecou de uma forma secreta que ninguém sabe, seus pecados devem ser confessados a Deus. Se você pecou de forma pública, deve haver uma confissão pública. E aqui entra um ponto importante. Nós já vimos diversos casos de erros dentro da igreja, pecados públicos, em que pessoas influentes são afastadas do cargo, são colocadas em outra parte da obra, distante de onde estavam, mas não houve confissão pública. Houve arrependimento? Deve ter havido. Houve rebatismo? Houve. Mas a confissão pública, agora que algo se tornou público, grave, pessoas de influência deveriam ter essa dignidade de fazer e seguir o exemplo que Cristo nos deixou. O Salvador deu-lhes oportunidade de reconquistar a confiança aos irmãos e, tanto quanto possível, afastar a mancha que trouxera o Evangelho. Aí se dá lição a todos os seguidores de Cristo. O Evangelho... Não, essa aqui a gente já leu. Perguntou o Salvador a Pedro, referindo-se a seus irmãos: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Pedro declarara: ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Mas, porém, ele se deu
mais verdadeira estimação. Sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse. Nenhuma veemência afirmação de que seu amor é maior do que os irmãos, não exprime a própria opinião quanto à dedicação que tem. Apela àquele que lê todos os motivos do coração a fim de que julgue sua sinceridade. Tu sabes que te amo. Da primeira vez, Pedro se considerou melhor do que os outros. Eu sou maior que eles, porque pode acontecer o que for, eu não vou fazer isso. E ele foi o que foi mais fundo no poço, que negou a Cristo 3 vezes. E agora, quando Jesus faz a mesma pergunta, você me ama mais do que esses? Ele fala, Senhor, tu sabe que me ama. Senhor, julga a minha sinceridade. Senhor, revela o meu caráter. Senhor, o Senhor conhece, o Senhor me conhece, o Senhor sabe. Eu te amo. E é isso que importa. Não importa eu amar mais que o outro, não importa eu querer ser maior que o outro. A importância é a minha sinceridade para contigo, Senhor. A nossa sinceridade para com Deus, não querendo ser melhor ou maior que os outros à nossa volta. 3 vezes negara Pedro abertamente o Senhor, e 3 vezes tirou Jesus dele a certeza de que seu amor e lealdade, insistindo naquela penetrante pergunta, seta aguda ao seu ferido coração, Jesus revelou perante os discípulos reunidos a profundeza do arrependimento de Pedro, e mostrou quão completamente humilhado se achava o discípulo outrora jactancioso. Pedro era naturalmente ousado e impossível, e Satanás se aproveitara dessas características para o derrotar. E há muitas pessoas em nosso meio que são impossíveis. Há muitas pessoas em nosso meio que são arrogantes, que são jactanciosas, que são presunçosas. Pessoas orgulhosas em nosso meio. E isso é uma característica que vai ser explorada por Satanás para derrotar a todos aqueles que têm essas características, que possuem isso, que não lutam contra isso, que não clamam ao Espírito Santo transformação desse caráter mundano. As incisivas, penetrantes perguntas do Senhor não provocaram réplica ousada, presunçosa, e em virtude de sua humilhação e arrependimento, Pedro estava ainda mais preparado do que nunca para agir como pastor junto ao rebanho. Então agora Pedro, arrependido e humilhado, simplesmente aceita, e ele sempre responde da mesma forma, eu te amo, eu te amo. E esse tem que ser o nosso desejo e a nossa resposta a Cristo. Senhor, eu te amo, Senhor, me ajuda, Senhor, me transforma. Antes de sua queda, Pedro estava falando desavisadamente, levado pelo impulso do momento, sempre pronto a corrigir os outros, exprimia os próprios pensamentos antes de ter ideia clara a respeito de si mesmo ou do que ia dizer. O Pedro convertido, porém, era bem... Caleb, não, você vai quebrar isso aí, vai se machucar. A maneira do Salvador proceder para com Pedro encerrava uma lição para ele e para seus irmãos. Ensinava ele a tratar o transgressor com paciência, simpatia e amor pleno de perdão. Espera aí, gente, que eu preciso tirar isso aqui, que senão vai haver uma tragédia. Já me perdi. Vamos lá, continuar aqui no próximo parágrafo. Conhecimento, liberalidade, eloquência, gratidão e zelo são todos auxiliares na boa obra, mas sem o amor de Jesus no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. Se não houver amor a Cristo na obra, a obra será um fracasso. Pode haver pessoas inteligentes à frente, pode haver um planejamento, pode haver uma boa execução, pode haver dinheiro envolvido, muito dinheiro, tem recursos suficientes para fazer, mas se não tiver o amor a Cristo, a obra irá fracassar. Enquanto eu e você estivermos pensando em todo o restante, não amarmos de fato a Cristo, nos entregarmos de fato a Cristo, reconhecermos que precisamos do nosso Salvador, a obra irá fracassar. Para Pedro, as palavras seguem-me foram cheias de ensino. Não somente para a sua morte, mas para cada passo de sua vida era dada essa lição. Até então Pedro fora inclinado a agir independentemente.
ele agia independentemente, ele agia por si só, ele agia como único, como exclusivo. Tinha procurado fazer projetos para a obra de Deus em lugar de esperar e seguir o plano divino. E quantos de nós, quantas vezes na igreja nós já vimos isso? Pessoas fazendo planos para Deus, mas sem esperar o momento de Deus agir, sem olhar para os planos de Deus, sem de fato ter amor a Deus. Nada poderia ele lucrar, no entanto, por antecipar-se ao Senhor. Jesus ordenara-lhe: segue-me, não corras adiante de mim, então não terás de enfrentar sozinho as hostes de Satanás. Se nós seguirmos a Cristo, o fato de seguir significa que estamos atrás de Cristo, Ele está na frente, nós estamos seguindo. Nós não iremos enfrentar as nossas lutas, as nossas provações, as nossas tentações sozinho. Cristo está à frente. Cristo já está abrindo o caminho, vai facilitar as coisas. Mas se eu quero correr na frente, independente de Cristo, eu vou enfrentar tudo sozinho e eu vou. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Se eu quiser tomar a dianteira e ir à frente de Cristo, eu vou fracassar, eu irei tropeçar. Deixa-me ir na tua frente, não serás vencido pelo inimigo. Pedro devia ter considerado que o seu Senhor lhe revelaria tudo quanto lhe fosse melhor conhecer, e deve de cada um seguir a Cristo. E é dever de cada um seguir a Cristo, sem indevida ansiedade quanto ao trabalho designado a outros. Quando Pedro estava ali caminhando com Cristo, João vem atrás e Pedro pergunta de João: e quanto a ele? Muitas vezes eu e você estamos mais preocupados com os trabalhos dos outros, com o que o outro está fazendo. Mas cabe a cada um preocupar-se com si mesmo. Ao dizer a respeito de João: se eu quero que ele fique aqui até que eu venha, Cristo não afirmou de maneira alguma que esse discípulo havia de viver até a segunda vinda do Senhor. Afirmou simplesmente seu supremo poder, e que mesmo que ele quisesse que tal fosse assim, isso de maneira alguma deveria afetar a obra de Pedro. Não importa aquilo que o outro vai fazer, a minha obra, aquilo que eu preciso fazer, depende só de mim. Eu não posso ficar olhando para o outro e negligenciar aquilo que cabe a mim fazer. O futuro, tanto de João como de Pedro, estava nas mãos do Senhor. Obediência em o seguir, eis o dever exigido de cada um deles e de nós. Obediência em servir, eis o dever exigido de cada um, exige de mim e de você. Obediência em seguir a Cristo. Para a gente encerrar o nosso último texto: quantos hoje em dia são como Pedro? Interessam-se nos negócios dos outros, ficam ansiosos por conhecer-lhes o dever, ao passo que estão em perigo de negligenciar o seu próprio. Quando eu fico olhando demais para o outro, eu negligencio aquilo que eu devo fazer. O meu dever de seguir a Cristo. Eu não devo ficar olhando para o outro, o que ele está fazendo, se ele está errando, se ele está acertando. Devo focar no meu dever. Se eu puder ajudar o outro, sim, devo ajudar, se ele me pedir ajuda, mas não, o meu interesse está centrado na obra do outro. É nossa obra olhar a Cristo e segui-lo. Veremos erros na vida dos outros e defeitos em seu caráter. A humanidade está circundada de fraquezas. Em Cristo, porém, acharemos perfeição. Em Cristo seremos transformados. A perfeição de Deus, irrepreensíveis diante de Deus. Olhando para Ele, seremos transformados. Que essa transformação aconteça na minha e na sua vida. Que contemplemos a Cristo, que olhemos para Cristo, que sigamos a Cristo, sem olhar para os nossos irmãos ao nosso lado, apenas com os olhos em Cristo. Vou encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer, deixa nos comentários para a gente estudar juntos. Os pedidos de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas, Senhor, transforma-nos, que o Senhor
Venha com teu Santo Espírito sobre nós, que possamos de fato ter o caráter de Cristo em nós, Senhor amado, que possamos olhar para Cristo, que possamos de fato ter amor. O amor provém de Ti, Senhor. Implanta amor em nós, possamos amar a Cristo e Ele nos conduzirá em toda boa obra que assim precisarmos fazer aqui, Senhor amado. Conduze-nos, guia-nos, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.